costumo chegar no meu escritório pela manhã. Irmãos, nós esquecemos uma coisinha. Vamos abençoar as crianças. Érica, espera um pouquinho. Vamos orar para as crianças. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos, que são as nossas esperanças, que são aquilo que nós estamos, o Senhor colocou em nossas mãos, para que possamos guiá-los no teu caminho, Pai. Protege-os de todo o espírito mirim, de todo o espírito morto. Cubra-os, eles e a professora, com sua armadura, Pai. E que tudo corra bem na saúde. Em nome de Jesus. Ora, como eu vinha dizendo, eu levo meu filho na escola e chego no meu escritório por volta das 7h30. E das 7h30 até as 9h, eu fico tranquilo. E é o momento que eu me dedico a Deus. Eu oro, que eu... E me vejo quando leio Bíblia, muito. E me veio esse tempo. Será que realmente, que você realmente é um servo de Deus na visão? Para os visitantes que não conhecem e viram esse termo na parede, visão, eu esclareço que a visão que o nosso querido pastor Luiz que está ali foi inspirado pelo Espírito Santo e trouxe para esta igreja. É na realidade nós vivermos a santificação de Jesus em nossa vida. É na realidade nós seguirmos Jesus de uma maneira quase que impossível, mas com o nosso Deus nada é impossível. É nós abandonarmos a nossa carne e seguirmos Jesus e sermos imitadores fiéis de Jesus Cristo. Aleluia. É essa que é a nossa visão para os visitantes que não conhecem. Amém? Amém. Portanto, como eu ia dizendo, me veio esse termo. E eu fiquei preocupado. E comecei a digitar no computador essas 8 páginas. E quando eu ia fazendo, o Espírito Santo, na realidade, ele fez. Porque eu não teria capacidade de fazer isso aqui. Eu sou advogado, não tenho capacidade de fazer alguma coisa com relação a ele. Aí com relação a isso aqui, eu não teria capacidade. Eu fui servo, usado, e pretendo ser, esta noite, para passar para vocês este entendimento, que vai ser completamente comprovado com a Bíblia. Amém? E eu peço a Deus que todos aqui ouçam, prestem atenção, que não sejam enganados nem roubados por nenhum espírito de engano e nenhum espírito de religiosidade. Amém? Paulo, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele se intitulava ministro do Evangelho, apóstolo, pregador e mestre. Eu, pessoalmente, o título que me chamou mais atenção em um dos seus versículos foi ministro do Evangelho. E no dicionário bíblico, ministro do Evangelho, ministro significa servo, empregado, conselheiro auxiliar, servo de Cristo. Aleluia. As pessoas veem falar ministro do Evangelho, né? Mas na realidade significa servo de Cristo. Aleluia. E Paulo em Romanos 1:1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E no original grego, que está aí na tela, diz Paulo doulos Christon Ierson Kletos, que significa Paulo, um escravo de Jesus Cristo. Então, a gente deduz, e a palavra servo, no original, quando foi escrito, quando foi inspirado Paulo pelo Espírito Santo para escrever, significa escravo de Jesus. E é isso, irmãos, que eu vou tentar mostrar a vocês no decorrer dessa pregação, que nós temos que fazer para, se quisermos ser servos verdadeiramente do nosso Deus vivo.
Amém. O nosso texto base está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Quem quiser acompanhar pela Bíblia, mas vai aparecer na tela, porque nós vamos ler muito Bíblia. Nós vamos ler muito Bíblia, amém? Amém. No versículo 11 está escrito: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Então, irmãos, quem nesta noite não quer que Deus faça milagres extraordinários na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, nas suas finanças? Amém. Amém, né? Vamos aprender a sermos servos, que daí Deus faz. Aleluia. Então, repitam comigo, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Nesta noite, em nome de Jesus, eu ficarei muito atento. Não darei ouvido ao inimigo. Porque irei descobrir como ser um verdadeiro servo. Escravo de Jesus. E aí, Deus irá transformar toda a minha vida numa vida bendita na sua presença. Amém? O texto que lemos que está aí, eu coloquei em destaque a palavra lenços e aventais. E a revelação que o Espírito Santo me deu é o seguinte: é que o verdadeiro servo de Deus tem que usar lenço e avental. O lenço. Para que serve o lenço? O lenço serve para enxugar as nossas lágrimas, para tirar o suor do nosso rosto, diante do esforço que fazemos para negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. É para isso que serve o lenço. Está escrito em Atos 20, 19: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Servir ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Quando realmente aceitamos Deus e Jesus na nossa vida, como mestre, como redentor, como exemplo, como guia, nós passamos a ser vasos na mão de Deus. Aleluia. E Ele começa a nos moldar. Ele começa a trabalhar em nós. E aí, Ele nos leva para o deserto. Porque, irmãos, é no deserto que se fazem guerreiros. Aleluia. É no deserto que você vê a face de Deus. É no deserto que Deus te protege com sua sombra e te aquece com seu poder. É no deserto que nós vemos os milagres de Deus. Em nós. Em nós. E é no deserto que você vai precisar de Deus. Porque você vai chorar. E você vai suar. Em Oséias 2,14, não tem aí. Em Oséias 2,14 está escrito que Deus nos leva para o deserto para falar em nosso coração. E finalmente, é no deserto que Deus quebra o vaso para fazer um novo. Aleluia. Mas Deus é tão misericordioso conosco, irmãos, que aquele vaso, aquele nosso velho eu, Deus não vai quebrar em cima de uma pedra. Ele quebra na areia, para doer menos. Porque a hora que Deus quebra, dói. É a hora que a gente geme. Mas Deus nos ama tanto, não importa se somos cristãos ou somos ímpios, Deus ama a todos igualmente. Com o amor ágape, não é, pastor? Que Ele joga o vaso na areia que é mais macia. E Ele quebra do mesmo jeito. E aí Ele começa a trabalhar em nós. Aí você pergunta, mas por que o deserto? Porque somos pecadores, cheios de manias, cheios de contaminações do mundo, cheios de defeitos, cheios de vícios. Por isso, irmãos,
difícil, como eu disse. Mas quando estamos no deserto, fiquemos felizes. Porque quando nós sairmos, nós sairemos limpos e aperfeiçoados. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler alguns trechos da Bíblia, 1 Pedro 4, do 12 ao 14, que fala sobre isso. E o 1 Pedro 5 a 10. Meus queridos amigos, essa versão é na linguagem de hoje, amigos. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova e a aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito Santo de Deus veio sobre vocês. Aleluia. E em 1 Pedro 5,10, Pedro continua: mas depois de sofrerem por um pouco tempo, uma leve e momentânea tribulação, Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, dará firmeza, força e verdadeira segurança. Glória a Deus. Irmãos, portanto, não dá para a gente ficar com o pé nos dois barcos. Não dá para ficar com o pé no barco do mundo e com o pé no barco que Jesus é o capitão. E o inimigo, o diabo, ele quer que a gente fique com o pé no mundo e com o pé na igreja. Porque enquanto você estiver assim, Deus não divide sua glória. E daí Deus não vai trabalhar em você. Porque enquanto você está dividido, Deus não vai quebrar o vaso e fazer um novo, para que seja um vaso de honra na mão dele. Ele não vai. E aí, irmãos, quando começa o deserto? Quando eu aceito a verdade de que Jesus é o nosso único Salvador, mas aceito aqui no coração. Aleluia. Aí eu pergunto a vocês, e aqui, irmãos, eu vou entrar numa revelação que eu já conversei com o pastor Luiz, eu conversei com várias pessoas aqui na igreja, e que realmente tem coerência e é verdade. E é como o pastor Luiz sempre diz em público: nesta igreja você ouve coisas que você não vai ouvir em outras. Aleluia. Né, pastor? De dar risada. Eu vou perguntar a vocês o seguinte, irmãos: será que apenas por você ter declarado Jesus como seu único Salvador, você está salvo? Se você não larga as manias do mundo? Vamos analisar Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás, eu escrevi ali, tu serás, futuro do presente. Indica um fato que irá acontecer no futuro. Portanto, ainda não aconteceu. Por isso, irmãos, uma pessoa que declarou Jesus como seu Salvador, se andar com os pés nos dois barcos, corre sério risco de ir para o inferno. Se não deixar realmente Jesus salvá-la. Porque não basta apenas declarar, eu tenho que receber a verdade de Jesus no meu coração. Amém. Aleluia. Pois no dia do justo juízo, uma pessoa que está com o pé nos dois barcos vai ser julgada como pecador. Aí você me pergunta: mas entendeu? Peraí, está certo. Não é isso que eu aprendi. Mas daí, eu não digo que eu estou certo. Nós vamos ler na Bíblia. Eu quero que vocês abram, irmãos. Salmo 1:5. Salmo 1:5. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós vemos aqui nesse salmo, irmãos, 3 pessoas definidas: ímpio, que é aquele que não aceitou Jesus, pecador e justos.
pecador é aquele que aceitou Jesus, mas está no pecado. E o justo é aquele que aceitou Jesus, deixou ele salvá-lo e está justificado por Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia diz: nem os pecadores na congregação dos justos. Aí você vai me dizer: mas espera aí, eu aceitei Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida. Mas Jesus pode riscá-lo? Apocalipse 3:5. Se vocês puderem abrir também, irmãos, em nome de Jesus eu peço. Apocalipse 3:5. Está escrito: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Salvo engano, é Jesus Cristo que está falando isso, não é? Então, se ele diz que de modo nenhum apagarei, é porque ele pode apagar. Amém? Misericórdia, né? João, em 14:6, diz, está escrito, em João 14:6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é o caminho. Quando nós aceitamos, a gente vem à igreja, Deus toca o nosso coração, a gente vê que isso é a pura verdade, que o que está no mundo é tudo engano. Aleluia. Nós aceitamos Jesus e vamos trilhar no caminho. E esse caminho leva à verdade, e a verdade é a palavra, a verdade é a Bíblia, que nós temos que segui-la. E aí nós vemos em Tiago, que está aí na louca, que está no telão, Tiago 1:21b e 22, que diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a palavra. E nós temos que, a palavra que salva é poderosa para salvar nossa alma. Nós temos que ser praticantes. Quem pega, não pratica. Porque quem lê a Bíblia, cada vez que ele lê, ele quer seguir o que está aqui. Glória a Deus. Aí ele se afasta do pecado. Não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Aquele que vem e ouve e não pratica, está se enganando. Jesus é o caminho. Como trilhar esse caminho? Sendo servos, verdadeiros servos, negando a nossa carne, negando a nós mesmos, nos pregando a nossa cruz e seguindo, sermos praticantes daquilo que aprendemos com a palavra de Deus. Porque em 1 Pedro 4:18 está escrito: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Então? Portanto, a palavra me diz que não é fácil ser salvo, irmãos. É com dificuldade que o justo é salvo. Porque para trilhar o caminho, nós temos que nos transformar em verdadeiros servos. Porque o servo, aquele que usa lenço, aquele que vai para o deserto, aquele que sua a camisa, aquele que chora, ele é justificado pela fé que ele prega e vive. O servo não se afasta do amor de Deus através do pecado do mundo. O verdadeiro servo já estará na igreja junto a Cristo. Porque o servo vai ser arrebatado antes, quando a colheita tocar. Portanto, o verdadeiro servo é justificado pelo seu esforço, pela sua fé, pela sua perseverança e alegria em seguir o caminho de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não se assustem no final, vocês vão ver que vale a pena. Amém? Glória a Deus. Só que existem, irmãos, e eu creio que nessa igreja não tem nenhum aqui, aqueles crentes que aceitaram Jesus, que vêm da igreja, que são usados por Deus, profetizam, falam em línguas. Só que, irmãos, antes de continuar esse meu raciocínio, ser usado por Deus
não é motivo para que a gente se vanglorie. Nós não temos que se vangloriar de ser usado por Deus. Nós temos que ser felizes em sofrer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque não esquecemos que na Bíblia está escrito que Deus usou uma mula, a mula de Balaão. Jesus Cristo disse que meu Pai, se quiser, dirá aquelas pedras, amem, e elas clamarão. Então Deus usa quem Ele quiser, inclusive o demônio. E eu vou contar para você uma história que eu li nessa minha Bíblia da família. E o escritor é Jaime Kemp, é um canadense missionário que veio morar no Brasil com sua esposa e 3 filhos. E ele conta uma história que é verdadeira, de uma mulher que eu acho que era a terra dele lá, que era muito serva de Deus, tinha muita fé, só que era pobre. E ela estava com fome, com vontade de comer pão. E ela se ajoelhou na sala da casa dela e começou a clamar a Deus pedindo pão. Clamando, orando. Crianças que brincavam próximo à casa dela ouviram aquilo. Crianças que infelizmente não eram de Deus. Viram aquilo e falaram: vamos comprar um pão na padaria. Vamos enrolar no papel, amarrar numa cordinha e a gente solta pela chaminé da casa dela. E essas crianças fizeram isso. E quando o pão caiu, ela viu aquilo, abriu e falou assim: Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, o Senhor mandou o pão que eu queria comer. Aí as crianças viram aquilo, bateram a porta. Não foi Deus, minha senhora, fomos nós que mandamos. Ela falou assim: foi Deus sim, só que Ele usou o diabo para me dar o pão. Aleluia! Então Deus usa quem Ele quiser. O que nós temos é que ser humildes perante Ele. Aleluia. Agora, voltando à história desse irmão que vem na igreja, quarta, sábado, domingo. Só que na segunda-feira, só o sangue para aguentar o rapaz. O rapaz é chato, egoísta, preguiçoso, covarde, não ama sua esposa como Jesus amou sua igreja, não tem paciência com seus filhos, é uma fábrica de maldição. E para completar, no serviço gosta de paquerar os colegas de trabalho. O que nós diríamos num caso desse? Ele aceitou Jesus, ele é usado por Deus. Num caso desse, a gente lê Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos impuros, mentirosos, só estou lendo a parte que bate com a qualidade, entre aspas, do batalha. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Portanto, irmãos, nós demos o primeiro passo, aceitamos a verdade, só que temos que sermos servos, temos que buscar a justificação em cima do nosso esforço. Porque pessoas que se convertem e amam o mundo menos que a Jesus e que a Deus estão erradas. Porque o mundo tem que nos odiar, irmãos. O mundo tem que nos odiar. Se isso não acontece com você, reavalie suas prioridades. João 15, 18 e 19 está escrito: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Jesus falou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. E em Tiago 4:4-10 está escrito: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Aquele, antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Aleluia. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converte o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Quem tem que nos exaltar é Deus, não é o mundo. Aleluia. E 1 João 5,4 diz: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé que vence o Glória a mundo. Deus. Aleluia. Ser servo é vencer o mundo. Glória a Deus. Amém? Temos que deixar de ser a pessoa que não quer chorar no deserto, que não quer sofrer no deserto, pois essa situação cômoda, essa zona de conforto, você não está percebendo, mas você não está no deserto. Nessa sua zona de conforto, você está no inferno. Você quer ficar no inferno ou ir para o deserto para ser trabalhar com Deus? Eu fui para o deserto. E Deus foi muito misericordioso comigo. Muito, muito, muito mesmo. Eu usei lenço pra caramba. Mas sabe, eu tenho certeza que vai acontecer comigo. E como todo servo usa seus lenços para enxugar suas lágrimas. Aleluia. Apocalipse 7, 17. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. Aleluia. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Irmãos, repete em Apocalipse 21, 4 lá também repete isso. Irmãos, as nossas lágrimas para Deus tem muito. Quando nós choramos por Jesus, nós estamos retribuindo a Jesus o sofrimento que Ele fez por nós. E quando nós chegarmos em frente a Deus, que todos nós aqui vamos chegar em nome de Jesus, Aleluia. Deus vai estar com uma bandeja cheia de diamantes. Porque as nossas lágrimas para Deus valem mais que diamantes. E essa bandeja vai ser o nosso galardão lá no céu. Aleluia. Portanto, querem ser servos, chorem Aleluia. e usem lenço. E avental. Paulo usava lenços e aventais. Servos usam avental. Para que serve avental? Avental é uma peça que se usa sobre a roupa e que a resguarda e a protege da sujeira do mundo. O servo de Deus usa avental porque ele tem que servir, ou seja, levar o Evangelho. O avental do servo é a couraça da justiça, pois ele leva a justiça àqueles que não a conhecem. Ele mostra às pessoas que estão debaixo da lama do pecado onde está o verdadeiro caminho, que é Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós vemos amigos, conhecidos, todos se enlameando no pecado, em adultério, drogas, prostituição, lascívia, corrupção, tudo que existe no mundo, tudo que existe, e seduz aquele que está com o pé nos dois barcos. Aí você vê essa situação, você como servo de Deus, você vai ter que entrar na lama para ajudar o seu amigo, o seu colega. Você vai ter que entrar na lama para levar ao seu irmão uma bandeja, que você é servo, você tem que servir a ele de bandeja. E nessa bandeja está a palavra de Deus, que é o único meio que esse cara vai sair dessa lama. Aleluia. Muitas vezes nessa situação você vai se sujar, mas Deus providencia o seu avental, e aí nenhum respingo de pecado atinge, pois você está testemunhando o Evangelho da graça de Deus, e Deus está contigo te protegendo com o seu avental, a sua couraça de justiça. Paulo diz que temos que trabalhar com nossas próprias mãos, temos que sofrer pelo Evangelho por nós na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios 4, 11 e 12 está escrito, Paulo diz:
até a presente hora sofremos fome e sede, e nudez, esbofeteados. Não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Paulo diz, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Nós vamos suar, nós vamos cansar, nós vamos usar lenço, avental. Mas aí, irmão, vocês me perguntam, mas peraí, não, mas cadê a promessa? Cadê a vitória? Aqui dentro. Só que, irmãos, nós queremos a promessa, a gente quer prosperidade, a gente quer a presença de Deus na nossa vida, a gente quer saúde, a gente quer felicidade, a gente quer dinheiro, a gente quer. Não tem outro caminho. Sejamos servos primeiro. Amém. Glória a Deus. Peguemos o lenço, nos vestimos de avental e seguimos o exemplo de Paulo, de Pedro, de João, de todos que estão dentro dessa Bíblia. E aí, irmãos, nós seremos doulos do grego, escravo de Cristo. Amém? Amém. Eu vou passar aqui algumas características do que é ser servo e qual a consequência. A consequência, todos nós vamos gostar. Amém. Eu me inspirei em 2 Coríntios 6, 4 a 10, vamos ler. Primeiramente, acima dessas características, o servo de Deus é obediente e tem muita fé. Isso é ponto pacífico. Mas em segundo lugar, o servo de Deus tem paciência. O tempo pertence a Deus. Ele sabe a hora que você está pronto lá no deserto. Só que existe um meio de apertar o passo no deserto. Esse meio se chama fé e confiança. Quando você está no deserto e tudo está escuro e você não tem nada para se apegar e você quer sair gritando, você prostra e fala: Pai, eu confio em Ti, me fortalece. Aleluia. Cada vez que você faz isso, você dá passos largos para sair do deserto. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, o tempo de Deus, de acordo com a sua fé, pode variar. Agora, se você quer igreja fast food, que você não precisa nem sair do carro, você entra, digita a promessa que você quer, lá no frente tem uma caixeirinha, né? Aí você sabe. Isso aí a gente vê muito na televisão. Infelizmente. A gente vê muito na televisão. Isso aí não existe. Quem está dando isso aí não é Deus, não. Eu creio. Me perdoe se eu estiver errado, tá? Fast food não é Deus, não. Nós temos que sofrer, porém não morrer. O que é isso? É ser forte. Nos momentos de sofrimento, Deus nos carrega no colo. E é no momento de fraqueza que nós experimentamos o poder de Deus na nossa vida. Em 2 Coríntios 12, do 9 a 10, que Paulo fala do espinho na carne que estava com ele, ele diz: então ele me disse, Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então sofremos, nos sentimos fracos, nos sentimos acuados, mas nos voltamos para Deus, Ele nos fortalece. E aí nós sentimos a presença dele viva em nós e damos aquele passo para sair do deserto. Glória a Deus. Eu escrevi ali: entristecer, mas procurar ser alegre. Às vezes se entristecer, às vezes chorar nos argumentos, mas sempre procurar estar alegre. Por quê? A alegria vem da salvação que Cristo nos proporciona. E nós temos que lembrar que Deus
guardado para aquele que ama a Deus, que está em 1 Coríntios 2,9. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que os amam. É por isso que quando ficamos tristes, choramos, mas aí a gente ora, Deus nos fortalece e fala assim: filho, continua, porque o que eu tenho para você, você nem imagina. Ser pobre no sentido de humildade, mas estar enriquecendo a muitos com a palavra de Deus. Glória a Deus. Todos. Ser humilde com os nossos, com os ímpios, com os inimigos. E ser humilde é não falar, é não te exaltar. Ser humilde é não exaltar a nós mesmos. Ser humilde é exaltar a Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou servo de Deus. Aleluia. Paulo dá um exemplo de humildade tremendo em 1 Timóteo 1,15. Fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz, dos quais Jesus falou comigo no caminho de Damasco, e eu estou livre dessa. Paulo não diz isso. Dos quais eu prego, eu sou apóstolo, eu abri um monte de igreja. Não, não diz isso. Ele diz, dos quais eu sou o principal pecador. É isso que é a humildade que Deus espera do servo. Glória a Deus. Irmão, vocês sabem qual que é o principal cargo que existe dentro de uma igreja? É ser servo. Escravo, servidor. Aquele que serve a todos. Eu, pessoalmente, estou aprendendo a ser servo. Eu luto para ser servo como Deus deseja que eu seja. Só isso me basta. Porque se eu conseguir isso, aos olhos de Deus, eu me esforcei. E aí eu mereço aquilo que Ele tem preparado para mim. Portanto, irmãos, repitam comigo. Esta noite, Deus quer falar comigo. Por isso eu peço. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus. Me mostre o que me falta. Para ser servo. Amém? Mas aí tem a consequência. Servo. A consequência de ser servo. O verdadeiro servo sempre alcançará a sua promessa. Isso é a maior verdade que está na Bíblia. Abraão foi o servo. Esperou até sua velhice para ter Isaac, seu filho, no colo. Alcançou a promessa de ter um filho seu com Sara em seus colos, em seus braços. E mais, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2,23, não tem. Tiago 2,23 e 2 Crônicas 27. Abraão foi servo, esperou e alcançou sua promessa. Moisés passou por toda a sorte de tribulação. Sofreu no deserto, sem água, sem comida, andando até chegar à tenda do sogro dele, Jetro. Ele não entrou na terra prometida, mas ele ganhou um lugar à mesa com Deus nos 24 anciões. Não é isso que está escrito? Ele ganhou muito mais que a terra prometida, irmãos. Muito mais. Davi foi perseguido por Saul e teve toda sorte de sofrimento e temor. Se fez de louco, se escondeu em caverna, mas chegou ao trono e foi um rei próspero. Glória a Deus. Lineu, vocês conhecem Lineu? Sou eu. Está sendo trabalhado por Deus todos os dias. Está doendo, está difícil. Estou precisando mais de menos do que de eventual. Só que quando a minha promessa chegar, eu vou me tornar um servo digno para levar a palavra de Deus. Eu não vou me tornar um servo digno, rico, para levar a palavra de Deus. Aonde
ela ainda não foi nessa cidade. Glória a Deus. Eu vou levar a palavra de Deus a pessoas que acham que são ricas. Só que eu vou levar a verdadeira riqueza para elas. E eu creio no nome de Jesus. Eu coloquei uma frase aqui. Eu vou ver o caminho passar pelo buraco da agulha. Pastor Luiz, você conhece o Pastor Luiz? Olha o Pastor Luiz lá. Está passando por um desertão de algum tempo. Mas ele vai ver a Igreja de Cristo, Batista Independente de Nova Aliança, crescer. E guardar a verdade para um monte de igreja nessa cidade. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, cada um, Deus, o Espírito Santo está aqui. Profetizem cada um por vocês. Vamos, irmãos. Vai. Márcio, falem. Cada um falem. Profetizem o que vocês desejam. Qual a promessa que vocês querem? O Espírito Santo vai ouvir. Vai levar o altar de Deus para voltar com brasa viva sobre as nossas cabeças. Profetizem, irmãos. Profetizem. Viva o grupo de louvor. Amém. E para concluir, irmãos, o que somente os verdadeiros servos de Deus verão? Abra suas Bíblias em Apocalipse 21, do 1 ao 7. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os seus povos, serão os povos dele. O próprio Deus estará com ele e será Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também redisse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Aleluia. E eu pergunto a vocês: quais são aqueles que vão conseguir a vitória? Os servos de Deus. Irmãos, eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Aleluia. Isso será somente de eternidade em eternidade. Aleluia. Será infinitamente isso. Aí, para terminar, irmãos, eu vou fazer uma pergunta e vocês respondam no seu íntimo. Vale a pena ser servo e passar por sofrimento no deserto, chorar, se sujar, ou não vale? Amém? Amém. Glória a Deus. É isso que eu quis passar para vocês, irmãos, para mostrar que o mundo não quer que a gente seja servo de Deus. O mundo quer que a gente seja dele, para que a gente seja enganado, para que a gente pegue, para que a gente murmure, para que a gente fale besteira, para que a gente haja errado com o irmão. Porque quando a gente faz isso, a gente se afasta de Deus. E se a gente se afastar de Deus, nós não vamos ver tudo que está escrito aqui nesta palavra. Irmãos, o que Deus tem para nós reservado é muito, muito, muito. Eu tenho certeza que é muito fantástico. Portanto, e é para esta terra, irmãos. Porque quando nós saímos do deserto, Deus manda a bênção. Não é só para quando nós fomos arrebatados ou para quando nós não fomos dormir. Não, é para essa terra, irmão. Vamos ter
visitantes os conheçam e que Ele possa nos abençoar finalmente. Aleluia. Eleva os pensamentos ao trono da graça, da misericórdia e da glória de Deus. Querido Senhor, queremos te agradecer por tão maravilhoso culto, Senhor, que incendiou nossa alma, Senhor. Nos fez repensar sobre os valores que a gente, Senhor, ao plano da salvação de Deus. Te louvamos pela vida dos teus servos, Senhor, que tem sido uma testemunha viva daquilo que o Senhor tem feito. Rogamos, Senhor Deus, que todos os que aqui estão saiam, Senhor,